Agora, partindo para o bloco 2, o livro que a Tatiana escolheu é Tecnologias Ancestrais de Produção de Infinitos, escrito pela Cidinha da Silva, publicado em 2023. Vou ler aqui uma sinopse curta só para contextualizar. Dividido em 3 partes, o livro de contos da autora mineira condensa temas como ancestralidade, o ato de criar e os afetos cotidianos. É uma demonstração do domínio de Cidinha em entrelaçar o político, o social e suas origens, marca registrada da sua escrita. Então, por que esse livro? Esse livro marcou mesmo minha vida. E foi legal poder refletir sobre ele. É um livro que, talvez o 20º da obra de Cidinha da Silva, né, que é uma autora negra de Minas também, assim como Milton, e que mora aqui em São Paulo, e que é cronista. A poesia capturou muitas subjetividades de autoras negras contemporâneas, mas a Cidinha não é poeta, ela é uma escritora da prosa, assim. E o Tecnologias foi publicado pela Martelo, que é uma editora de Goiânia. Eu sou do Centro-Oeste, né? Então essas coisas fazem diferença para mim. Que faz livros muito lindos visualmente. Tem projetos editoriais primorosos, assim. E isso para editoras do Centro-Oeste não é a regra. Pode ser que para as editoras de São Paulo seja muito comum, o parque gráfico é mais barato, o insumo é mais barato aqui, né? Mas no Centro-Oeste, para você fazer livro bonito, custa mais caro. E o Miguel Gilbert, que é o editor desse livro, trabalhou muito junto com a Cidinha, eu falo isso porque eu conheço ela de perto e também já trabalhei com o Gilbert, para fazer desse livro algo que não fosse bonito só em termos do seu conteúdo. A crônica é um gênero literário que é muito próprio, assim, da tradição negra de literatura, porque o Lima Barreto é um grande cronista, né? E talvez tenha sido o primeiro autor a ter um projeto literário negro reconhecido como tal, né, na história da nossa literatura. Eu fiz letras, devia saber isso um pouco melhor, mas não fui uma aluna tão boa assim. E o Tecnologias, dentro dessa tradição de produção de prosa literária negra, é um livro que é uma pérola, assim, muito bonita, porque é um livro em que Cidinha está compilando as crônicas que ela escreveu na pandemia do Covid. E é um livro, então, que vai falar muito sobre a morte. Esse pedaço da nossa história é muito machucado ainda para muitas pessoas, porque a gente estava enfrentando um governo genocida, né, que não ligou para as mortes, que ridicularizou as mortes. E o que Cidinha faz nesse livro, que tem esse título específico, por isso que eu escolhi esse livro, é falar da vida, a partir de um momento que é profundamente marcado por mortes brutais e evitáveis. Então, é meio que uma tapeçaria, assim, de falar sobre a morte. E aí, Cidinha também está muito relacionada com as culturas negras de terreiro, e vai falar sobre orixás da morte, sobre Iku, principalmente, né, que é a divindade, o orixá da morte, e o trabalho de Iku frente ao genocídio colonial mesmo, porque é um livro que convida a gente para pensar a morte de uma perspectiva negra afro-brasileira, né, que é fincada nessa raiz de matriz afro que os terreiros significam, para celebrar a vida e a potência da vida desde uma perspectiva negra. Então, também faz esse trabalho, e que é o motivo que eu escolhi a capa do Minas para falar, que é dizer assim, se o projeto colonial é um projeto necessariamente de morte, e o projeto colonial que eu estou falando não é só dizer assim do racismo colonial, do projeto branco supremacista, é dizer das articulações disso com a constituição do capitalismo no Brasil, com um projeto de raça-gênero muito transfóbico e muito misógino, um patriarcado assassino. Essas coisas estão muito conjuntas, né, na formação da civilização brasileira. Então é pensar, se para esse projeto de colonialidade é tão importante que as nossas mortes sejam banalizadas, que a gente morra e seja enterrado que nem bicho, quando os bichos são enterrados, as afirmações da nossa produção literária não vão falar sobre a morte desse lugar. A gente vai falar da potência da nossa vida. E aí o título e alguns dos textos do livro ressaltam isso, falando essa coisa muito mágica e bonita que a Cidinha faz, quer dizer, o nosso projeto estético é um projeto, é uma tecnologia de produção de infinitos. Quem tem um pacto com a morte e quer nos exterminar é a colonialidade. O nosso pacto é com a vida. E por isso que eu escolhi. Muito bom. E o livro, como você falou, né, trata da pandemia, de como o Brasil e o mundo, né, ficaram machucados, né? E especialmente o livro fala das consequências mais brutais para a população periférica.
Aí eu queria saber o que você acha que a pandemia revelou sobre o nosso Brasil? Eu penso muito nas imagens televisionadas. Na época eu estava grávida, né? Na época da pandemia, eu engravidei no 4º ou 5º mês da pandemia, então foi horrível, assim, pensar que minha filha... Porque eu convidei uma criança para vir para o mundo num momento de tanta miséria, assim, física, emocional, econômica, racial. As comunidades periféricas pretas e indígenas foram as mais afetadas, né? Quem mais morreu foi a gente. Isso é o que tem acontecido há 500 anos. E o que eu acho que esse momento revelou é que tudo estava... Que nem as imagens da mídia mostravam as pilhas de corpos sem lugar para enterrar, que tudo já estava na superfície. O projeto colonial não é um projeto velado. E o que a impossibilidade do negacionismo refutar isso deixou nítido é que tudo estava posto. E de forma genocida. O projeto genocida não é um projeto da pandemia, né? É um projeto de constituição de um povo, de embranquecimento populacional, de epistemicídio. E essas coisas ficaram inegáveis quando os primeiros dados mostravam que quem estava morrendo mais eram as pessoas pretas, que quem não podia parar de trabalhar eram as pessoas pretas periféricas, e é por isso que elas estavam morrendo mais.